Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional diário e o nosso devocional hoje. Fazer discípulos, um papel da igreja. Mateus capítulo 28, verso 19, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda no verso 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, nós precisamos observar a palavra do Senhor e a demanda ou a instrução do Senhor Jesus em formar discípulos. A igreja, desde a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ela sempre se manteve avançando, crescendo dia após dia, porque houve o sentimento e a compreensão do chamado divino para fazer discípulos. E durante essa história, ou a história da igreja, muitos dos que receberam a palavra do Senhor, eles aplicaram a sua vida, o seu cotidiano, e procuraram formar novos líderes para fazer com que a obra do Senhor ganhasse a proporção que hoje ela tem. Sabemos da dificuldade de formar um discípulo. Sabemos também da dificuldade de formar um discipulador. Porque vivemos épocas em que às vezes as pessoas não fazem, mas se surgir alguém para fazer, querem criar resistência. E a obra de Deus não pode parar. O ide do Senhor não pode parar. Precisamos ter viva na nossa memória que por mais difícil que seja formar um discípulo, nós temos a obrigação de assim fazer. Porque é uma ordenança cristã. Formar para que ou nós assumamos novos trabalhos, ou para abrirmos novas frentes de trabalho e colocarmos esses discípulos para trabalhar para o Senhor. Um dia nós não poderemos fazer, um dia teremos que cuidar de alguns afazeres, ou uma férias, ou sair para uma viagem, e nós precisamos ter a grata satisfação que quando formos cuidar de assuntos pessoais, temos alguém para fazer. Nós somos ilustrativamente como o Rio Jordão. Não podemos jamais ser como o Mar Morto. O Mar Morto que só recebe e não devolve nada. Mas o Rio Jordão é uma água que desce desde o seu nascedouro e desce centenas de quilômetros até desaguar no Mar Morto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que tudo quanto aprendemos, precisamos compartilhar. Não é para ficar conosco. Nós precisamos cada dia mais compreender o chamado do Senhor, ide ensinar. Ensinar em todas as áreas da igreja. Ensinar o pregador. Ensinar o professor. Ou seja, dar a ele as dinâmicas, acompanhar. Ensinar aqueles que fazem parte da liderança de departamentos. Ensinar aqueles que cantam, aqueles que são músicos, para que tenhamos sempre alguém para fazer a obra do Senhor, principalmente na nossa ausência. Fazer discípulos é papel da igreja. A igreja, embora tenha, ou seja, uma pessoa jurídica, ela é órgão espiritual. Tudo quanto nós fazemos dentro da igreja é de ordem espiritual. E quando nós não fazemos bem, nós travamos o crescimento da igreja. Não podemos olhar para a igreja como se olha dentro de uma empresa, onde o camarada assume uma função e ele não quer que ninguém mais saiba, de medo de perder a sua função, de medo de ficar desempregado e o seu sucessor tomar o seu lugar. Não, a igreja é órgão espiritual. Quando ensinamos, formamos pessoas,
discipulamos pessoas, quem ganha é o reino de Deus. Somente o reino de Deus é que ganha quando nós olhamos para o chamado cristão e desenvolvemos com muita alegria e satisfação. Quem ganha é o reino. Quando nós formamos novas pessoas. Imagine se a igreja primitiva ficasse confinada somente no grupo de discípulos de Jesus e não formasse mais ninguém. A igreja teria morrido. A igreja teria parado na história. Mas a mentalidade era de formar novas pessoas. Assim aconteceu e hoje no mundo são milhões de cristãos, milhares de pastores, milhares de missionários, milhares de obreiros trabalhando, porque alguém está ensinando e está formando. Formemos pessoas, formemos novos líderes, formemos novos discípulos para o reino do Senhor. A obra de Deus agradece e o reino crescerá. Grande abraço.